Olá, turma, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alexandro, de Química. Eu vou deixar aqui esse vídeo para complementar o estudo de vocês, tudo bem? Então vamos começar aí a falar sobre Química e estudo dos materiais, né? Então, conforme vocês têm aí no livro, mostra essa imagem do avião, né? O avião é um resultado aí de uma aplicação do desenvolvimento de tecnologias, né, que foi acumulado aí, pelo ser humano por muitos anos, né, em diferentes áreas, né, e principalmente aí a química. Então, como vocês podem perceber que esse é um exemplo de tecnologia, né, desenvolvida pelo homem, fruto do estudo, né, da química, entre outras áreas também, claro. Então vamos lá continuar aqui, lá na página 10, né, Química, objeto de estudo e aplicações. Nós temos aí duas imagens, né, de uma pessoa se alimentando, né, tem as frutas e a água aí do lado. Nós temos aí essa relação. Qual que é a relação que tem entre essas duas imagens, né? Elas são produzidas, então essas duas imagens aí representam a matéria, que é o objeto de estudo da química, né? A química, ela não estuda somente produtos industrializados, né, realizados nas indústrias, mas também produtos de origem natural também. Tudo quanto é coisa que tiver aí no mundo são objetos de estudo da química. Tudo que estiver assim relacionado à matéria, a química irá estudar, tá? Aí nós temos inúmeras aplicações aí do conhecimento da química, né? Nós temos aí o cálculo do teor de poluentes, a determinação da quantidade de conservantes utilizados nos alimentos, tá? Também em medicamentos, assim, são vários campos, né, que a química está presente. Então é muito importante esse estudo da química para o desenvolvimento aí, científico e tecnológico, né, contribuindo cada vez mais, né, para uma qualidade de vida melhor para toda a sociedade, né? Inclusive eu tenho até também outro exemplo, que é o uso de fertilizantes, né, e agrotóxicos, que aumenta a produtividade de alimentos. Só que também existe um lado ruim, mas não relacionado à química, mas é o uso incorreto, né, dos produtos, né, como o lançamento de agrotóxicos no meio ambiente, né, não tem um tratamento correto, né? Então as pessoas, né, que têm que utilizar esse conhecimento mais para um bem de todos, né, sem afetar o meio ambiente, certo? E então a aplicação do conhecimento químico está relacionada a diversos processos de tratamento, controle de água. Então o conhecimento químico está presente em toda parte. Então, continuando aí, química, a ciência que estuda a matéria, né? Química é o ramo da ciência que estuda a matéria, suas propriedades, estruturas e transformações. A química, ela está em todo lugar, nos alimentos, nas roupas, nos livros, parede da sala de aula, na parede, lápis, borracha. Então, a química está em todo lugar. A química estuda a matéria, e a matéria é formada por átomos, né? Então, praticamente tudo, né, que a química estuda, tá? Então até o ar é uma matéria, né? Lá embaixo, vou mostrar aqui embaixo, aí fala um pouco sobre a matéria. Aí fala que definir matéria não é uma tarefa tão fácil, né? Porque se você pegar lá no dicionário, vai ter vários significados. Pode ser matéria de notícia, de jornal, né? Pode ser uma disciplina escolar, né?
Na química, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tá? Possui massa e ocupa lugar no espaço, tá? Então, portanto, todo material, incluindo nós mesmos, né, somos constituídos de matéria. Continuando aí, nós temos aí característica da matéria, né? Então, como vocês podem ver, nós temos aí duas imagens. Na imagem nós temos o vidro, né, com gás cloro, e aqui no lado direito cobre, chumbo, mercúrio e também o alumínio. A matéria ela tem as suas próprias características, claro, como vocês podem ver. A matéria que vocês veem, ela apresenta de uma forma, né, cor, no seu estado físico, né? Então, como vocês podem ver ali, tinha um gás cloro que está no estado gasoso, o mercúrio que está ali no estado líquido, o cobre que está no estado sólido e também o alumínio que está no estado sólido. Então, cada matéria ela tem a sua característica, tá? E cada material encontrado na natureza, no estado físico, ela pode ser um sólido, líquido e gasoso, tá? O estado físico da matéria, ela está relacionado à temperatura e pressão, tá? Aqui, por exemplo, né, nós temos aqui a temperatura ambiente de 25 graus Celsius e 1 atm, que é a pressão, né, a nível do mar. A água se encontra em quantidade no estado líquido, tá? A água que está lá no congelador, né, ela congelada, ela está com uma temperatura abaixo de 0 graus, então ela está no estado sólido, certo? Então a matéria ela está relacionada, então o estado físico, né, da matéria está relacionado à temperatura e pressão, tá, ok? Aqui nós temos o exemplo aqui, né? Nas mesmas condições de temperatura e pressão, o ar que respiramos, uma mistura, né, que contém nitrogênio, oxigênio, argônio, vapor e água, é um material gasoso, certo? Continuando aqui, nós temos transformação da matéria, né? Transformação da matéria é o processo, qualquer processo pelo qual as propriedades de determinado material são modificadas. Então, se o gelo, por exemplo, que você retirou lá do congelador, é uma matéria, você deixou lá para fora, houve uma transformação da matéria, tá? Então é isso, as transformações da matéria pode ser tanto só física, ou pode ser também uma transformação química, tá? Aqui ele até falou aqui sobre um exemplo, né, o cubo de gelo, quando retirado do congelador, mantida a temperatura ambiente, depois de um certo tempo, transforma-se em água líquida. Aí, se essa água líquida for aquecida, superior a 100 graus Celsius, ela passa para o estado gasoso. Olha só, outros exemplos de transformações da matéria: amadurecimento de um fruto, cozimento de alimentos, queima dos motores, queima dos combustíveis dos motores, processo de crescimento, envelhecimento dos seres vivos, tá? Então, na análise das transformações da matéria, os químicos procuram identificar as propriedades que foram mantidas e sofreram modificações, constando um novo material ou não obtido. Vamos lá, pessoal, continuando aqui, energia e transformações da matéria. O ser humano ele utiliza a energia dos alimentos aí para a manutenção do seu organismo, né? Aí, inclusive para a gente fazer o trabalho, para os estudos. Agora que nós estamos aqui, eu estou conversando aqui com vocês, né? Mas assim, enfim, toda a nossa manutenção do nosso organismo utiliza a energia dos alimentos, né? Aí também fala sobre para sustentar a sociedade contemporânea, o homem utiliza aí principalmente a energia da queima dos combustíveis, né? Também o movimento das águas, né? Através da represa dos rios, né? Para produzir energia elétrica, também as usinas nucleares, né?
As transformações da matéria envolvem algum tipo de energia. Por exemplo, nós temos aí a passagem da água do estado sólido, né, o gelo, para o estado líquido. O que acontece? Esse gelo, ele recebeu energia térmica, né, do ambiente, e ele está ocorrendo aí então uma transformação de matéria, certo? A mesma coisa do estado líquido para o gasoso, para ele transformar, né, para ele passar desse estado líquido para o gasoso, ocorreu uma transferência de energia, tá? Então ele recebeu energia, essa água ela recebeu energia, tá? Energia térmica, e transformou. Então, como vocês podem ver, houve uma transformação da matéria, tá? Se você pegar um papel sulfite, um papel qualquer, pegar e amassar, houve uma transformação da matéria. Aí também temos um exemplo, né, da queima da parafina de uma vela, né? Ela produz energia luminosa, produz dois tipos de energia, a energia luminosa e a energia térmica. Ali embaixo também fala, né, algumas transformações requerem alguma energia para ocorrer, né? Por exemplo, nós temos aí o cozimento dos alimentos, né? O alimento ele recebe a energia, né, energia térmica lá da boca do fogão, tá? E nós temos aí também ocorre e outros também, no entanto, ocorre com a liberação de energia, a queima dos combustíveis, por exemplo, libera energia térmica, tá? Então nós temos ali a boca do fogão, essa vela aí, então ela libera energia térmica, energia luminosa, né? Aí no caso dos combustíveis, energia térmica. E aí mais um pouco aí fala, né, sobre a energia, que acontece o seguinte: num avião, a energia térmica, né, liberada pela queima do combustível é convertida em energia mecânica, capaz de promover o movimento da aeronave. Então, uma energia térmica, né, utilizada, ela se transformou em outra energia cinética, né, energia mecânica, para locomover o avião. Então, a todo momento nós podemos ver aí que ocorre essa transferência de energia, né? É utilizada alguma energia. Nós agora nesse momento estamos utilizando energia, conforme eu já falei para vocês aí, né? Então, como a sociedade cada vez mais está crescendo, se desenvolvendo, né, conforme os anos, houve essa necessidade cada vez mais de energia, né? Só que essa utilização da energia tem provocado alguns impactos ambientais. Isso é muito importante, isso é muito relevante a gente saber que a exploração crescente da energia, ela tem provocado alguns impactos ambientais, né? Tanto a flora quanto a fauna. Vocês podem ver quando ocorre a construção de uma usina hidrelétrica, acaba alagando, né, muito o ambiente ali, o ambiente local. Então ocorre um prejuízo para a flora e fauna, né? E também um prejuízo social, porque às vezes pode ser que havia uma cidade, um vilarejo, enfim, e as pessoas teve que sair, né, daquele local. E também prejuízos econômicos, né, que a pessoa tinha também as suas economias ali naquele local. Então esse tipo de exploração de energia, dentre outros também, claro, pode provocar, né, provoca esses impactos ambientais, né, e sociais. Então, olha aí, os impactos, né? Construção de hidrelétrica, remanejamento de milhares de pessoas, problemas econômicos, né? E também usinas termoelétricas que utilizam combustível, provocam uma poluição ambiental, né? Poluição atmosférica, tá? E também um problema de saúde, né? Então, pessoal, vamos continuar aqui. Conhecimento químico, né? O conhecimento químico ele teve aí, o seu início aí por volta do século XVI, tá? Quando foi estabelecida a concepção de ciência moderna, né? O conhecimento químico.
Entretanto, ele esteve presente nas sociedades e na relação cotidiana do ser humano com a natureza. O domínio do fogo, olha só, isso aqui é muito importante a gente saber qual foi o maior avanço tecnológico da humanidade. Foi o domínio do fogo. O domínio do fogo foi o maior avanço avanço tecnológico da sociedade. Porque com o fogo que partiu dali do fogo, desenvolveu muitas coisas ali a partir do fogo. Olha só, o fogo, naqueles muitos anos, milhares de anos aí, ela foi utilizado o quê? Para iluminação noturna, o aquecimento, proteção contra ataque de animais, né? O fogo também permitiu o cozimento de alimentos, aí ampliando as possibilidades de consumo de vegetais e carnes, né? E muito interessante a gente saber também aqui que conforme o tempo, né, aos anos, a humanidade, né, foram aprendendo com os erros e acertos, né? Então ele foi reconhecendo alguns materiais que eram inflamáveis, e perceberam que era possível apagar a chama, né, usando uma água ou areia. Olha só, por simples que pareça, né? Mas isso foi muito interessante. E também verificou a transformação dos alimentos, né? Amassados ou cozinhados, né, constituem conhecimento químico. E esse saber químico aí, ele foi obtido de modo empírico, tá? Modo empírico, ou seja, esse é o modo na prática, né? Observação, erros, acertos, tá? Eles foram verificando isso de modo empírico. As carnes começaram a ser processadas, né? Foram passados a ser aí utilizado a defumação dos alimentos, né, para conservação, utilização do sal, inclusive até hoje, né? Utilização do sal para a conservação dos alimentos. E lá, de algum modo, né, o ser humano percebeu que também que certos minérios, quando expostos ao fogo, transformavam-se em metais. Então ele pegava aquele minério, jogava lá no fogo, se transformava em metais, como no caso aí foi o chumbo e o estanho, né? Foram obtidos dessa forma. E lá por volta aí de 2000 e 3000 anos de Cristo, algumas civilizações aí dominaram a produção do uso do bronze. O que é o bronze? É a mistura do cobre e estanho. Então foi assim cada vez mais um avanço tecnológico para a sociedade, porque pegava esse material, esse minério que transformava em bronze, e esse bronze é um material resistente e adequado para armas, para ferramentas. Contribuiu mais ainda, inclusive para a agricultura, né? Que aí foi possível utilizar esse material para a agricultura, né? Então isso é muito interessante isso aí. E por volta de 1500 anos de Cristo foi capaz de produzir o ferro, né? Pegavam esses minérios e com o aquecimento aí dos fornos, né, para atingir altas temperaturas, foram produzido o ferro, tá? E essas ligas de metal aí produziam ferramentas muito mais resistentes que as de bronze. Então cada vez mais foram utilizados os conhecimentos, né, e para o bem ou o mal também da sociedade, tá? Também fala um pouco da cerâmica, do vidro e das técnicas de mumificação, né? Medicamentos foram exemplos aí de conhecimentos das transformações e propriedades dos materiais. Olha só, conhecimento e transformações e propriedades dos materiais. Aí fala um pouco mais sobre a contribuição da química, né, para a sociedade, né? A química é responsável por uma série de avanços científicos e tecnológicos que têm contribuído para o aumento da qualidade e da expectativa do ser humano. Aí nós temos aí algumas contribuições, né? Quais foram as contribuições? Desenvolvimento de medicamentos, novos materiais, e a produção de combustíveis menos poluentes, né? Então aí, e aqui também fala, apesar de todos os benefícios, né, o que predomina na sociedade, né, que nos dá, né, algum conforto, benefício para a sociedade,
existe uma imagem negativa da química, né? Pois são muitos processos industriais que geram resíduos tóxicos. Então, as indústrias, não todas as indústrias, claro, mas ocorre muito isso, que as indústrias, muitos processos industriais, né, lançam alguns produtos tóxicos, né, para o meio ambiente. Então, não são tratados de forma correta. O conhecimento químico, né, e tecnológico para a sociedade, né, beneficiou muito. Porém, tem que ter as pessoas, né, as empresas, elas têm que ter um conhecimento também e a consciência de que não pode prejudicar o meio ambiente, também as pessoas, né, a saúde das pessoas, tá? Então isso é muito importante, que cada vez mais as pessoas estudando a química, e não só a química, mas diversas áreas daí também, para contribuir para uma melhora da qualidade de vida, né, do ser humano.